Olá, meu nome é Inês Castro, faço parte do grupo de extensão de macroeconomia e desenvolvimento e hoje a gente vai começar uma série de 3 vídeos que nós vamos conversar sobre um dos temas que eu considero mais relevantes para o século XXI, que é justamente distribuição de renda, emprego e a questão dos salários. Esse primeiro vídeo é um vídeo introdutório e a gente vai falar, basicamente, de algumas informações que foram divulgadas através do World Inequality Report de 2022. Né? Vamos aqui colocar uma apresentação para revelar alguns desses dados. A primeira coisa que a gente vai conversar é justamente sobre a dificuldade de obter dados sobre distribuição de renda. A gente teve aqui 3 vídeos conversando sobre PIB. E a gente sabe que quando se trata de mensurar o PIB, a gente tem informações que são disponibilizadas em boa parte dos países trimestralmente. O que está acontecendo em termos de crescimento da economia mensurado em termos de crescimento do PIB. No entanto, quando a gente vai trabalhar com distribuição de renda, a gente tem uma dificuldade imensa em obter esses dados. De fato, essa informação agregada em nível mundial e em que há um esforço para realizar uma comparação entre os dados de diversos países, é um esforço conjunto de vários pesquisadores, né, na área de economia, sociologia e afins, né, e áreas afins. Dentre esses pesquisadores, um dos mais conhecidos é o Piketty, né, que escreveu Capital no século XXI, e eles lançaram, em 2018, um livro, né, uma edição, né, com essa informação, um informe, né, que é o World Inequality Report. E agora, em 2022, eles lançaram uma outra edição. A gente vai conversar um pouco sobre distribuição de renda, baseada no World Inequality Report de 2022. Primeira coisa para a gente chamar a atenção é que quando a gente fala de distribuição de renda, a gente está falando de várias formas de mensurar essa distribuição. Por exemplo, eu posso ter uma distribuição dentro de um país, uma distribuição espacial da renda desigual. Se eu for pegar a região Nordeste, por exemplo, ela vai ter em torno de 13% do PIB brasileiro, nesses 9 estados, né? Bem menor do que teria somente o estado de São Paulo. E, consequentemente, também, se eu for calcular somente a renda per capita da região Nordeste, ou seja, pegar esse PIB e dividir pela população do Nordeste, vai dar muito abaixo do que seria a renda per capita do estado de São Paulo. Essa é uma forma da gente tentar mostrar o que está acontecendo em termos de desigualdade de renda, mostrando em termos espaciais. No mundo, a gente também isso é muito visível, né? Você vai ter alguns países com PIB per capita bem mais elevados que outros, que a gente já conversou a respeito. Mas aqui, especificamente, a gente vai tentar ver, dentro de cada país, quanto é que abocanham, né, os 10% mais ricos, na realidade, os 10% com maior renda. E aí eu quero até fazer um adendo aqui, né, explicar a diferença entre renda e riqueza. Renda é uma variável fluxo, ou seja, você ofere um salário ao longo do ano, isso é a sua renda. Assim como a economia produz um PIB, no caso, bens e serviços finais, ao longo de um ano. Já a riqueza, ela se refere a uma variável estoque. O que quer dizer uma variável estoque? Por exemplo, o prédio da Faculdade de Economia, que foi construído há mais de 50 anos atrás, ele faz parte do estoque de riqueza do Brasil. No entanto, ele fez parte do PIB no ano que ele foi construído. Ele fez parte daquele fluxo de bens e serviços construídos naquele ano, né? No caso, produzidos naquele ano. E, nesse momento, ele faz parte do estoque de riqueza, né, brasileiro. Então, é importante separar isso. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que tenha uma renda de um salário mínimo durante o ano de 2020, mas que não tenha imóvel, não tenha automóvel, não tenha bens, né? More de aluguel, não tenha nenhum bem.
E você pode ter uma pessoa que também tenha uma renda de um salário mínimo, mas que ela tem uma casa própria, ou seja, ela tem, no caso, essa casa própria que pode ter sido produzida há 10, 20 anos atrás. No caso, ela tem uma riqueza maior do que essa outra pessoa que eu citei há pouco, que tem a mesma renda de um salário mínimo mensal, tá? É importante chamar a atenção disso. Então, o World Inequality Report, ele retrata, né, dados, tanto mostrando o grau de acumulação, né, que você tem, né, e das pessoas no mundo em termos de renda, que vai ser a variável fluxo, como também em termos de riqueza. A gente vai constatar, quando eu mostrar alguns desses dados, né, agradecer esse esforço desses pesquisadores, a gente vai constatar que a concentração do ponto de vista da riqueza é ainda maior do que a concentração do ponto de vista da renda. Esses são dados do World Inequality Report, e a gente transcreveu literalmente, até que é a fonte dos dados, consequentemente eles estão em inglês, mas é o que? A renda global, e no caso a riqueza global, tentando dar um indicador de desigualdade, né? Desigualdade tanto na renda global como na riqueza global, pegando dados do ano de 2021. É importante salientar que algumas das informações, como eles estão pegando dados dos países inteiros, você tem informação na realidade que é 2015, tem informação que é 2016, tem informação que é 2018, tem informação que é 2020, tem informação que é 2021. É importante salientar isso. E o que eles fazem uma projeção, né, mantendo a tendência que você tinha, no caso, se tiver informação de 2015 para 2021, para você ter essa noção do que está acontecendo no mundo, tá? Só chamando a atenção para isso, para tentar compatibilizar esses dados. E a gente constata que, no caso, 50% da população mundial, daqueles que têm uma menor faixa de renda, eles só recebem 8% da renda produzida no mundo em 2021. No que concerne à riqueza, que, como a gente já chamou a atenção, é uma variável estoque, esses mesmos 50%, eles somente têm 2% da riqueza mundial. A parte intermediária, né, dos 40% que vão estar sucedendo esses 50% mais pobres, oferem 39% da renda, mas também só dispõem de 22% da riqueza. E os 10% que mais têm renda chegam a captar mais da metade da renda mundial. E tem em ativos, em termos de riqueza, 76%, ou seja, mais de 3/4 da riqueza mundial. Se a gente for olhar dentro desses 10%, os 1% que mais rendimento detém, a gente chega a um percentual de 19% da renda e 38% da riqueza. É um mundo extremamente desigual, tá? Da Vale a música do Gil, ó mundo desigual, né? A gente resolveu, para tentar esclarecer um pouquinho melhor, mostrar esse mapa. Esse mapa é também disponibilizado no World Inequality Report. Ele dá acesso a uma base de dados que você pode entrar lá, aconselho todo mundo dar uma olhada, é sempre legal. E ele dá uma ideia, né, de quanto é que detém, né, o percentual, né, que os 10% percentual de renda, que os 10%, né, que tem mais renda na população em cada país, quanto é que eles detêm. Você observa aqui que justamente o pessoal que está em vermelho, né, nesse tom aqui avermelhado, é o pessoal que detém entre 52% e 67% da renda, ou seja, os 10% que mais rendimento tem, os países que estão em vermelho representam aqueles que as pessoas detêm, esses 10%, entre 52% e 67% da renda, ou seja, vai até acima do que seria o montante mundial, né?
O Brasil, no caso, ele é um destaque aqui na América Latina, os 10, juntamente, né, que você vai ter com o Chile, onde os 10%, eles detêm 10% que mais renda detém, né, o chamado decil superior da renda, eles detêm 58,6% da renda. Nos Estados Unidos, ele vai deter 45,5%, e na Alemanha você vai ter uma concentração menor, vai ser 37,1%. Eu listei esses 3 países aqui, mas se vocês entrarem na base de dados do World Inequality Database, vocês podem colocar o mouse em cima de cada país e você vai ter informação para cada país, tá? Quando a gente vai ver os 1% com maior renda em 2020, novamente o Brasil se torna um destaque, né? Com esses 1% com maior renda detendo 26,6% nos estados do total da renda em 2020. Nos Estados Unidos, esse montante é 18,8% e na Alemanha, 12,8%. E quando a gente vai ver a situação daqueles que são mais pobres, né? Quando a gente mensura a pobreza somente sobre a ótica da renda, aqueles que têm os 50% com menor renda, o Brasil também se destaca, né? Esse 50% com menor renda detém em torno de 10% da renda. Nos Estados Unidos, que é a maior economia em termos de PIB do mundo, a gente tem 13,3%, também uma desigualdade de renda bastante significativa, e na Alemanha, 19%. É importante salientar que essa distribuição de renda que a gente trabalhou aqui com os decis, né, os 10% mais ricos, ou então com os percentis 1% mais ricos, ou a metade mais pobre, é uma distribuição pessoal da renda, né? Ou seja, como é que as pessoas detêm renda. Mas existe uma outra forma também da gente mensurar essa distribuição de renda, que pode ser a chamada distribuição funcional da renda. E o que é a distribuição funcional da renda? A gente vai considerar a renda de acordo se é renda de trabalhadores ou renda do capital. O que é a renda do capital? A renda do capital vai ser a renda dos aluguéis, dos juros e dos lucros. E a renda dos trabalhadores, né, basicamente vão ser rendas decorrentes do trabalho, como o salário. Essa informação, existe uma dificuldade ainda maior de se obter, porque, mesmo sendo dados agregados, o órgão correspondente à Receita Federal em cada país, eles têm que seguir regras, né, com relação à questão de sigilo dessa informação fiscal. Então, você tem dificuldade de obter esses dados mesmo de forma agregada, sem identificar que é a renda de João, de Pedro, de Ana, né? A gente tem essa dificuldade. E, além disso, gente, ainda há, para as pessoas mais ricas, né, uma parcela da renda que pode não ser obrigatoriamente declarada no município de origem ou no país de origem, né? Essa renda, ela pode ser, inclusive, fruto de atividades ilícitas, ou então ela pode estar sujeita à sonegação. Então, você tem uma parcela da renda, do rendimento, que pode ser rendimento em aplicações financeiras, que podem estar em paraísos fiscais, em offshore, e que não vai estar registrado. No livro O Capital no Século XXI, né, do Piketty, ele faz um esforço de tentar mensurar essa participação do capital nos países ricos. E ele consegue, para esses países aqui, essa informação: Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Nesses países, em 1975, essa participação do capital no total da renda era algo entre 15% e 25%. A gente nota uma concentração, né, desse período de 75 para cá, que a gente vai observar que essa concentração também vem acompanhada por mudanças no mercado de trabalho. A gente começa a viver na década de 80, de uma forma mais intensa, a precarização do trabalho. E aí você percebe que entre 2000 e 2010, a gente já tem uma participação nesses países, que são países mais ricos, né, no sentido mensurado em termos de PIB de maior porte, entre 25% a 35% da renda. E é interessante notar que
ainda que o World Inequality Report não vá trabalhar com esses dados de distribuição funcional da renda, eles apontam que nesse período mais recente há uma concentração pessoal da renda ainda maior, nesse período que vai depois de 2010, né? Então, a gente pode imaginar, claro, é só uma suposição, mas pode imaginar que pelo menos esses valores aqui, pelo menos se mantêm para 2020, dado que acontece uma concentração pessoal da renda pós 2010. Podem até mesmo ter aumentado. Por hoje é só, mas eu queria um feedback de vocês, porque a gente vai trabalhar no próximo vídeo com algumas informações sobre distribuição de renda no Brasil, um indicador denominado índice de Gini. E eu queria saber se vocês também querem informações sobre emprego e rendimento. Se vocês desejarem informação sobre emprego e rendimento, coloca no comentário, que aí a gente acrescenta essa informação, se não no próximo, no outro vídeo, tá? Muito obrigada pela visualização, tudo de bom para vocês, até o nosso vídeo 5.